Bem-vindos, irmãs e irmãs, a este encontro com a palavra e que a bênção de Deus nos acompanhe. Semana passada nós vimos a proposta econômica de Jesus. Ele não fez nenhum curso em nenhuma universidade, mas ele sabe que a lógica do comprar e do vender, a lógica do acumular é a lógica que só favorece uma pequena minoria, deixando a grande maioria oprimida. Por isso a proposta da economia, um povo organizado e o pão repartido. Só que Jesus tem também uma perspectiva política totalmente revolucionária na contramão da lógica do poder. É por isso que quando todo mundo proclama Jesus o Filho de Deus, Jesus diz o Filho do Homem e nos obriga a olhar a sua humanidade, a contemplar o mistério da encarnação. O Filho do Homem será preso, será perseguido, será morto. E quem quiser me seguir, carregue sua cruz e venha atrás de mim. E quando Pedro, que tinha acabado de chamar o Messias, quando Pedro proclama, não faça isso, Jesus repreende Pedro, fica atrás de mim, Satanás. O caminho de Deus não é o caminho de vocês. E empreende o caminho no rumo de Jerusalém, no coração do poder. Porque quem aprendeu que o pobre é o centro, quem aprendeu e ensinou que a vida humana vale mais do que o império, vale mais do que a lei, quem testemunhou que o projeto de Deus é uma mesa em que todos podem sentar e comer, precisa enfrentar o centro da dominação e o centro do poder. Eu vou a Jerusalém. Se alguém quiser me seguir, venha sabendo que vai carregar a cruz, sabendo que vai ser perseguido. E é neste caminho que Jesus nos ensina o que é ser discípulos dele. Mas o que nos interessa a partir do Jesus histórico é justamente um outro episódio lembrado pelos evangelistas. Quando se fala dos discípulos João e Tiago, chamados de filhos do trovão, pelo seu ímpeto, pelo seu impulso, que se aproximam de Jesus e dizem: quando tu estiver reinando em Jerusalém, nós vamos querer sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, já disputando cargos antes de ganhar as eleições. No imaginário dele, Jesus vai em Jerusalém para tomar o poder. Então eles querem participar deste poder. Chegando lá, nós queremos ficar à tua direita e à tua esquerda. A coisa é tão constrangedora que quando Mateus vai escrever o evangelho dele, vai modificar, e no lugar de dizer que este pedido saiu da boca de João e de Tiago, Mateus vai dizer que quem fez o pedido foi a mãe deles. Quando estiverem lá, eu quero que os meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. A resposta de Jesus é: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Não é esta a lógica. Eu vou a Jerusalém é para ser batizado num batismo muito complexo de sofrimento, para beber um cálice muito amargo. Vocês estão dispostos a fazer isso? Vocês querem estar comigo? Vocês vão querer beber do meu cálice e ser batizado com o meu batismo? Queremos! Tá certo. Vocês vão ser. Então agora entendam bem aonde é que nós vamos. Não é como pensam as nações. Não é como pensam os poderosos. Os chefes das nações, eles dominam sobre elas, se dizem governantes. Seus dirigentes têm poder sobre elas. Entre vocês não é assim. Quem de vocês quiser ser grande,
deve tornar-se o servo de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deve tornar-se o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate para muitos. Não quer dizer que a autoridade tem que ser serviço, não. Quer dizer que quem serve é a autoridade. Se não serve, pode ter todas as autoridades, constituídas, não constituídas, empossadas, não empossadas, consagradas ou não consagradas. Se não serve, não é autoridade. Se não for o último, não pode ser o primeiro. Nós temos que seguir o servo, nós temos que seguir o último. O último e o servo são as verdadeiras autoridades da igreja. No meio das nações, a autoridade diz: obedece-me. Entre nós, a autoridade diz: segue-me. Se quiseres, eu caminho. E o caminho é o caminho de dar a vida pelos irmãos. O caminho não é dominar, não é governar, não é ter poder. O caminho é ser servos, ser os últimos. É o revés da lógica da dominação política. A isso nos desafia Jesus. A ter um outro parâmetro político, uma outra maneira de pensar e de ver as coisas. É preciso servir. Será interessante quando Jesus mandará os seus discípulos procurar um lugar para celebrar a última ceia. Ele vai dizer: vocês vão ver um servo carregando água. Sigam o servo. Na casa em que ele entrar, entrem também e digam: o mestre quer celebrar aqui a sua ceia. Sigam o servo. Este é o critério mais profundo e verdadeiro. Do último, do pequeno e do servo, que não devem ser por nós simplesmente auxiliados ou cuidados. Eles são os nossos mestres, eles são os nossos chefes, eles são as autoridades dentro de nossa igreja. Isso exige uma conversão gigantesca, porque normalmente nós somos levados a ver a autoridade no seu poder, vestida de forma diferente, ocupando palácios diferentes, tendo carros diferentes, casas diferentes, sempre muito melhores, muito maiores do que a nossa. Nós não somos capazes de enxergar no servo, no último e do pequeno, aquele que nós temos que seguir. Na mãe que dá a vida pelo filho, no camponês que sua na terra para que todos nós podemos comer, no jovem que estuda para que possa melhorar sua capacidade de servir ao povo. Nós não somos capazes de ver isso. Nós somos fascinados pelo luxo, pela força, pela arrogância dos poderosos. E Deus vai nos chamar: entre vocês não deve ser assim. Onde é que nós, igreja, fazemos a diferença das nações? Agora começamos a entender porque, na realidade, Jesus acabou sendo morto. Porque uma pessoa assim é totalmente incômoda. Porque uma pessoa assim vai na contramão de tudo aquilo que é a lógica dominante que sustenta, ainda hoje, depois de 2000 anos, continua sustentando, mesmo nos países chamados cristãos, como o nosso, continua sustentando a lógica do poder, da dominação, da concentração e não da partilha e não do serviço. No próximo encontro aprofundaremos este ponto. Até lá!